nós conhecemos na Escola Superior de Teatro e Cinema. Fizemos o curso em conjunto, na mesma turma, e durante os 3 anos já houve sempre uma vontade de fazermos coisas juntos, mesmo fora das aulas, já havia ideias, discussões, imaginávamos espetáculos ou cenas para espetáculos, e já, desde aí que temos essa cumplicidade artística, poderia dizer, não é? Mesmo, acho que mesmo tendo às vezes ideias diferentes ou backgrounds diferentes, acabam sempre por se encontrar em algum ponto. E quando terminámos a licenciatura já tínhamos esta vontade de fazer alguma coisa juntos, profissionalmente. O difícil era arranjar o meio, uma forma de concretizar. E depois então conseguimos concorrer à Bolsa Amélia Rei Colasso e apresentámos o Parlamento Elefante. Foi a nossa primeira criação a sério, em conjunto, e a vontade de continuar a criar e a desenvolver novos projetos e novos temas continua. E aqui estamos, agora a fazer o Cordyceps. Espetáculo número 2. Espetáculo número 2. A nossa autoria. Mais uma vez em conjunto. E sim, acho que é isto. Acabamos sempre por ter ideias que se complementam e que nos desafiam uns aos outros a criar mais, a criar coisas novas também para nós, que nos desafiam. E acho que é um bocado isso também que vamos procurando em conjunto. É algo que possa ser diferente. Dentro das nossas ideias, algo que possa também ser diferente e desafiar-nos a fazer coisas novas. E a aprender coisas novas também. Isso. Acho que nós também sempre tivemos essa vontade, que é procurarmos temas que nos façam saber um bocadinho mais e se calhar sair logo de uma zona de conforto, que é falarmos de coisas que conhecemos, também que pelo menos falo por mim, não sinto que conheça assim muita coisa, pelo menos sobre os temas que temos vindo a pegar, né? Tudo muito, pelo menos as sinopses têm surgido muito assim numa onda muito de o que é a democracia, questionar este sistema político em que vivemos e que já existe há tanto tempo, mas que ao mesmo tempo parece ficar cada vez mais imperfeito, né? E pelo menos acho que tem sido uma vontade mútua de nos juntarmos os três e aprendermos um bocadinho mais sobre as coisas. E isso faz com que também aprendamos um bocadinho mais sobre como é que queremos fazer as coisas, como é que queremos falar delas, não só aprender sobre elas, mas também como é que as traduzimos em texto, em cena, em interação. Exato, que as nossas questões provoquem um reflexo na dramaturgia de um espetáculo e em como colocar as questões na cena e desenvolvê-las e pensá-las e questioná-las. Bem, isto já desde a primeira criação foi um terreno muito livre, no sentido de não sabíamos que regras respeitar, então acho que fizemos um bocado as nossas, onde, apesar de questionarmos tanto a democracia, até acho que o nosso processo é bastante democrático, no sentido em que todos nós temos uma palavra sobre tudo o que fazemos. Tanto podemos tirar tempo para escrevermos separadamente, mas eventualmente encontramos, lemos, temos a liberdade de pegar nos textos uns dos outros, de reescrevê-los, de deitar fora o que achamos menos prático, de ir buscar à reciclagem o que achamos que foi mal deitado fora. Ou seja, vamos sempre complementando as ideias, os textos, muito este trabalho de dramaturgia que também dura vários meses, esta construção de um texto a 3 cabeças. Pronto, é o equilíbrio que vamos encontrando e que vamos desenvolvendo juntos, mas acho que os três procuramos sempre ter alguma palavra sobre todos os passos que vamos tomando no processo, à medida que falamos com a ideia de cenário, com a ideia de figurinos, com todos os signos teatrais que vão montando o espetáculo. Acho que estamos também sempre em constante atualização sobre o que é que imaginamos do projeto, né? O que é que imaginamos do espetáculo. Eu acho que é sempre, acho que todos os dias de ambos os processos, porque
pelos quais já passámos e sempre que neste ainda estamos a passar, não é? Todos os dias há uma espécie de atualização sobre... encontramos sempre um momento, às vezes é planeado, às vezes não é, muitas vezes não é planeado, mas há sempre um momento em que nos abrimos quanto à imaginação que temos sobre o próprio espetáculo. Ou quando escrevemos uma cena nova, debatemos sobre o que é que imaginamos daquela cena. E acho que estamos sempre, de certa forma, também a procurar voltar às ideias originais dos espetáculos, porque às vezes os processos são tão longos que vamos escrevendo tanta coisa e trazendo tanta coisa para a mesa que às vezes é preciso há sempre um de nós que volta a lembrar-se da ideia inicial do projeto, da primeira sinopse, da primeira frase que nos levou a criar tudo o resto, e acho que vamos sempre convocando para esse reimaginar daquela ideia principal aliada às coisas novas que foram surgindo. E acho que isso é um ponto forte também no nosso trabalho dos três, que é essa constante atualização. Estamos sempre a repensar e ao mesmo tempo a relembrar o que é que nos trouxe aqui, no fundo. Claro, porque o objeto vai se transformando muito à medida que as coisas avançam, não é? Como estavas a dizer, isso exige essa atualização, exige... às vezes distanciamos-nos mais da ideia original, às vezes menos, e às vezes vai para um sítio que nós estávamos à espera e é preciso fazer uma pausa para pensar naquilo, ou queremos voltar atrás ou queremos ir para a frente. E apesar de termos ideias comuns, somos sempre três cabeças a pensar, não é? Claro. E três pessoas diferentes e às vezes partindo da mesma base, cada um segue um caminho diferente e depois é sempre bom chegar ao final e abraçar os três caminhos e perceber onde é que eles se encontram, de que forma é que se encontram, o que é que temos que abdicar, se calhar, da ideia que tivemos, o que é que se aproveita, o que é que fica, e acaba sempre por ser quase como um elástico, não é? Temos que ter esta separação quando temos ideias individualmente para depois voltar a juntá-las e tornar tudo muito mais forte, não é? Muito mais interligado. Também no sentido de haver uma linguagem única. Sim. Para não ser um espetáculo, um projeto de três pessoas diferentes. O que nos interessa é que depois seja um único, seja um objeto sólido. Isso é muito engraçado pensar nisso também, que existem três visões diferentes, né? Em constante debate, em constante conflito, se quisermos, mas ao mesmo tempo três pessoas descobrem sempre uma nova linguagem, né? Porque nunca vai ser sempre mais a linguagem do João, ou mais a linguagem do Eduardo, ou mais a minha. Vão ser sempre três pontos de partida e esses três pontos de partida vão encontrar aqui... Há sempre um momento em que vamos gostar os três de alguma coisa e agarramos-nos muito a isso também, né? Que é criar assim uma espécie de... Ou se for mais pela estranheza, ou mais por uma dramaturgia mais lírica, mais poética, mais abstrata. Vamos sempre descobrindo o que é que nos agrada mais em certos momentos e é sempre bom quando nos agrada aos três a mesma coisinha e parece que há assim aquela sensação de aquela telepatia, né? De ainda bem que o instinto estava no sítio certo para os três no mesmo momento. Isso tem acontecido algumas vezes. Mas lá está, continuam a haver as dificuldades normais de ideias diferentes, propostas de texto diferentes, etc. Mas esse trabalho em si também, esse debate das ideias, né? Esse conflito, essa discussão, essas palavras, isso não faz tanto sentido, isto faz mais sentido, porque é que não invertemos aqui as coisas e não sei o quê. Acho que isso torna também o trabalho muito mais vivo e mantém-nos sempre entusiasmados durante o processo todo, que é sempre a incerteza do que é que vem a seguir, né? Ou do que é que um de nós vai trazer a seguir. E é sempre bom poder todos os dias lidar com essas provocações mútuas que nós praticamos entre nós. Eu acho que o nosso ponto de partida vai sempre
ou seja, eu acho que o nosso ponto de partida normalmente é mais a pensar na universalidade, ou seja, no que será para o mundo, no que será para a sociedade, no que será para um certo sistema político, num certo contexto social, político, geográfico, o que for, mas acho que nunca vamos conseguir desvincular a nossa própria visão, a nossa própria identidade, de certa forma, da maneira como olhamos para isso, não é? Ou seja, às vezes pensamos em temas tão grandes e tão latos. No Parlamento tínhamos toda esta história do século XX e abordávamos tantos temas e grandes acontecimentos do século XX, e nós os três nascemos já no final do século XX e assistimos a pouquíssima coisa ainda desse século. Acho que procuramos sempre falar deste maior universo, deste universo que é maior que nós, mas que não havemos de conseguir escapar muito bem ao nosso tempo. Sim, sim. Em primeiro lugar, eu considero-nos uns sortudos em ter conseguido ter esses apoios, porque se não fossem eles, teria sido muito mais difícil estarmos a produzir alguma coisa. E eu acho que é isso que é importante e que eu vejo em muitos colegas meus que produzem espetáculos, muitas vezes com recursos muito escassos, e que conseguem pô-los de pé, mas vejo todas as dificuldades, seja financeiras, seja disponibilidade da equipa, porque todos têm projetos diferentes, né? E muitas vezes têm, mais do que isso, têm a dificuldade maior é romperem em algum sítio, em algum espaço, em algum teatro, em encontrar parcerias. Que de certa forma vão trazendo outros projetos, outros trabalhos, não é? E acho que o que estas bolsas ajudam, acima de tudo, para além dos recursos financeiros, como de espaço, de tempo, acima de tudo para a criação, é esta comunicação que nós, enquanto jovens e desconhecidos no meio, temos a oportunidade de encontrar e de conhecer e criar relações e afinidades também artísticas e acima de tudo acho que a grande importância é essa destas bolsas, é criar pontos de ligação entre os jovens que estão a começar, jovens, criadores, não tem que ser propriamente jovem, mas quem está a começar o seu percurso teatral ou de criação, não tem que ser teatral, mas de criação no meio artístico, é importante que haja esta ligação, este aproximar, este conhecimento, este espaço para mostrar e para criar. Sim, e é importante também que se acredite que é possível, não é? Porque, pronto, para nós ter sido possível nós fazermos um primeiro projeto tendo ganho uma bolsa, não é? Ou seja, tendo dinheiro para fazer um projeto e tendo tempo em que poderíamos estar efetivamente só dedicados àquele projeto, não é? Sem termos de nos desdobrar com outros trabalhos, outros projetos, outras coisas das quais precisamos para sobreviver. Termos esse privilégio de, durante, no total, cerca de 3 meses, em que podíamos estar só focados no projeto, neste caso no primeiro, no Parlamento Elefante, foi mesmo um privilégio que acho que nenhum de nós esperava conseguir tão cedo, pelo menos não na primeira criação, certamente, porque temos vários colegas cujas primeiras, segundas, terceiras, quartas, às vezes quintas criações não são apoiadas, não têm qualquer espécie de apoio, têm no máximo um espaço que lhes cede uma sala de ensaios, um espaço para apresentarem os seus projetos 3 ou 4 dias, e são projetos que artisticamente são tão fortes ou mais fortes que o nosso, mas que ainda assim sofrem de um não investimento, né? de uma não procura pelas instituições, pelos meios de produção mais fortes.
E estes concursos ajudam muito a uma espécie automaticamente dão acesso a um grande número de criadores que de repente ganham uma espécie de inspiração para finalmente poder pôr um projeto no papel e escrevê-lo e organizar uma equipa e montar um trabalho e também, de certa forma, promover também o sentido empreendedor dos criadores jovens hoje em dia, né? Que é, com que pessoas é que eu quero trabalhar, com quantas pessoas é que eu consigo trabalhar por este valor, e acho que isso cria também uma noção de... Acho que ajuda-nos a ter uma espécie de jogo de cintura na maneira como nos podemos mover no meio artístico, né? De contactos. Acho que acima de tudo é isso, é estabelecermos contactos entre uns e outros, e nós também, graças a termos juntado para fazer um projeto, acabamos por conhecer outros jovens artistas que trabalham connosco, ou outros jovens artistas com quem viremos um dia a querer trabalhar, e acho que acima de tudo é isso, é a capacidade de comunicação e de contacto com outros artistas que nós de repente ganhamos, não só com artistas jovens como nós, mas também com artistas mais velhos, mais experientes, que de repente passam a ter também acesso ao nosso trabalho e passam a conhecer-nos e passam eventualmente também a querer colaborar connosco no futuro, ou seja, é só benéfico, né? Não há... Sim, e mesmo que o projeto não seja selecionado, pelo menos há um espaço para receber projetos dessas pessoas. Eu acho que isso também é importantíssimo, pelo menos saber que alguém vai ler aquele projeto e mesmo que não seja selecionado, a pessoa ficou a conhecer o meu trabalho. Sim, e é ótimo que as instituições ficam a saber também, não só que existem projetos a ser pensados e a ser escritos, mas também pessoas que os escrevem, que os fazem e que preenchem as equipas, que são vastíssimas, né? A quantidade de jovens formados em teatro, jovens criadores, jovens artistas, jovens técnicos que estão também a começar o seu percurso, e é mesmo muito importante, e são iniciativas que, a meu ver, só deveriam crescer e multiplicar-se, porque os artistas também crescem e multiplicam-se a toda a hora. A grande passagem, se calhar, começou por ser, inconscientemente ou não, acho que foi assim uma coisa de... E se complicássemos um bocadinho mais as coisas, né? Porque, pronto, apesar de tudo, somos 3 pessoas a escrever e a pensar e a produzir. E nós sempre tivemos uma tendência para deixar que o nosso pensamento fosse atrás de quaisquer narrativas que surgissem e que fizessem sentido para aquilo que estávamos a pensar. E no Parlamento Elefante tínhamos pelo menos uma espécie de 3 linhas narrativas, né? Tínhamos a linha do animal, tínhamos a linha do século XX, que era a história dos nossos avós, e depois a linha do presidente e da questão toda mais política, né? E neste projeto acho que também, mesmo partindo de uma ideia muito simples, né? Que é a ideia de imaginar um último dia da democracia. A ideia é simples, mas pronto, implica muita complexidade. Partindo dessa ideia, fomos descobrindo outros pontos que nos interessaram também e outros temas que nos interessaram também, nomeadamente esta questão do Cordyceps, né, que é um fungo endoparasita que se aloja sobretudo em insetos e que os torna assim uma espécie de zombies, que os faz, basicamente este fungo faz-los subir a uma árvore, ou neste caso a uma formiga, se for infectada a uma formiga, ela subir a uma árvore e procurar um sítio onde ela se possa agarrar e deixar-se morrer. E só aí é que o fungo se manifesta fisicamente, né? Nasce-lhe um cogumelo da cabeça e esse cogumelo vai deitar esporos que vão infectar outras formigas. Portanto, tínhamos aqui assim 2 pontos de partida que podiam ou não jogar um com o outro, e a verdade é que mesmo que eles
à partida não jogassem muito para nós, arranjámos maneira de os fazer unir e basicamente foi pegar um bocadinho na ideia de e se este fungo pudesse infectar também o ser humano, como é que ele se manifestaria? Seria uma manifestação física? Seria uma manifestação apenas psicológica, motora, de coordenação? Como é que seria? Começámos por pensar nisso e acabámos por chegar a um outro nível de complexidade neste projeto, que acho que é ainda um nível acima da complexidade que tínhamos no Parlamento Elefante, se calhar, talvez porque aqui estamos a tratar de assuntos um bocadinho menos pessoais e menos biográficos, mais universais, por assim dizer, né? Sim. Questões como as teorias da conspiração, o efeito Mandela, esta questão do Cordyceps, né? Que é uma questão mais científica, mais do mundo natural. E pronto, são coisas que estamos a tentar fazer com que joguem, mas ao mesmo tempo a deixar-nos levar na espécie de loucura criativa, do que é que aquilo nos vai, para que caminhos é que aquilo nos leva, se nós próprios também nos tornarmos os conspiradores no meio desta esquizofrenia dramatúrgica que o espetáculo possa ser. Mas pronto, acho que acima de tudo a grande mudança do Parlamento, ou a grande evolução do Parlamento Elefante para o Cordyceps é mesmo essa espécie de necessidade inerente de ser um bocadinho mais ambiciosos em tudo, seja no cenário, seja na música, nas coreografias, na encenação, na dramaturgia, irmos um bocadinho mais longe, vermos até que ponto é que podemos ainda experimentar mais, ser mais complexos nas coisas que pensamos. E se calhar no próximo projeto fazemos uma coisa mais simples. A Mónica vai agradecer. A Mónica vai agradecer, se calhar o mestre André também. Sim, mas também em relação ao Parlamento voltamos a pegar neste tema da memória, mas acho que também se calhar vamos mais longe no sentido em que não só abordamos o tema, como acabamos por desafiar cenicamente a memória, o que é que também o público se vai lembrar daquele espetáculo, a verdade e a mentira, não ser só uma questão de enredo, mas também o que é que dentro do teatro, o que é que pode ser verdade, o que é que pode ser mentira. Estávamos a falar no outro dia que se calhar o público entra numa sala de espetáculo e quando um ator diz olá, eu sou o João, as pessoas assumem, é o João, e se eu estiver a mentir, não é? Posso estar a dizer que sou o João e ser o Marco. E é um bocado também brincar com isto da percepção do outro lado e as expectativas e o que é que se pode manipular também dentro desta brincadeira que é o teatro, que é a cena, que é um texto, que é uma narrativa. E de certa forma estamos também a descobrir estamos a descobrir uma linguagem enquanto coletivo, um sítio em que nos sintamos todos felizes e em que os projetos nos façam sentido, nesta onda e acaba por ser muito neste questionamento da relação nós, público e nós. E acho que este espetáculo em específico, Cordyceps, leva-nos a explorar um outro nível dessa relação, muito por esse caminho também da manipulação, das expectativas, da memória do público, informações que damos e que escolhemos não dar, ou informações que damos, mas que são só para amenizar uma outra informação que queremos dar. E esse jogo de dar e receber com o público, acho que aqui vamos tentar explorá-lo de uma maneira um bocadinho mais ousada.